Bom dia! Hoje eu vou fazer um trabalho de tradução e, como a maioria dos meus trabalhos de tradução até agora, eu fiz legenda para vídeo de algum streamer ou de algum time de esportes. Hoje eu vou fazer para um streamer de CS que eu já fiz algumas traduções e ele é um querido, eu adoro os vídeos dele. Tipo, é muito bom quando o vídeo é bom porque eu tenho que rever ele algumas vezes, então eu gosto quando a pessoa é divertida. E hoje eu estou aqui com esse boné só pra fazer esse vídeo, porque meu cabelo está incontrolável. Mas eu vou mostrar um pouco sobre esse processo. E, assim, eu não vou falar que os meus meios pra tradução atualmente são os melhores. Tenho os meus métodos, sabe? E pra mim funciona, pra mim é útil, mas eu tava querendo explorar algumas plataformas que são próprias pra legendagem, que eu descobri na faculdade recentemente. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de tradução. Então, só pra vocês entenderem, né? Ontem eu recebi o vídeo que eu vou traduzir, eu upei ele no YouTube privado e eu já coloquei pra fazer uma legenda automática. Ele me dá uma transcrição de tudo que é dito. E aí, quando o vídeo é do inglês pro português, eu prefiro ter isso porque já é uma base que me ajuda. Então, assim, eu sou fluente em inglês, estudo há muitos anos, falo, dou aula, enfim. Mas tem hora que a gente não entende o que tá sendo dito, especialmente quando são termos específicos do jogo. E isso aconteceu muito com esse youtuber, porque como o CS não é o jogo que eu sou mais familiarizada de todos, tem muita coisa que eu preciso pesquisar. Então, às vezes um nome de um jogador, um apelido que tem pro time, coisas assim, sabe? Às vezes eu não tenho um conhecimento assim, tipo, eu entendo, mas eu preciso confirmar. Então é bom quando já tem essa transcrição, porque ela me dá uma base pra trabalhar. E aí a questão que geralmente é preponderante quando eu vou fazer uma tradução é: eu tenho que alinhar as falas da pessoa e eu tenho que deixar uma legenda que ela não seja gigantesca, porque você não consegue ler tudo. E aí o detalhe é, eu tenho que fazer esse ajuste de tempo, esse ajuste de fala, e aí eu recentemente decidi fazer uma tradução já direta. Então, antes eu fazia o alinhamento e editava essa transcrição para que ela ficasse com o inglês perfeito. E aí eu colocava numa ferramenta de tradução automática. Na verdade, atualmente eu uso o MadeCat, que é um site, ele é gratuito, você pode pôr uma base de dados com traduções passadas, é muito bom, especialmente eu que trabalho muito com linguagem de jogos, é bom porque você vai criando uma base de dados e aí quando você aparece um termo que é específico dos jogos, ele já sabe traduzir, porque tem essa memória de tradução. Mas, atualmente, eu tô preferindo fazer esse alinhamento e já traduzir. Demora igual, sabe? Mas eu acho que me deixa menos estressada, assim. Porque acaba que, por mais que o vídeo não seja muito longo, eu demoro de 2 a 3 horas pra fazer uma legenda de um vídeo de 15 minutos. Nesse caso, especialmente, eu demoro mais porque o streamer que eu tô fazendo essa legenda, ele fala bastante. Então eu tenho que dar uma sintetizada às vezes, ou eu tenho que, sabe, ele monta frases que são estruturadas de uma forma que não são muito típicas no português. Então eu tenho que esperar ele falar uma frase inteira, que às vezes demora 15, 20 segundos, e depois que ele estruturou toda essa frase, aí sim eu consigo traduzir ela pro português numa ordem que faça sentido, porque o inglês ele tem às vezes algumas inversões que assim, não é legal. Mas é isso, eu não consigo mostrar muito durante o vídeo, eu vou fazer um time-lapse, porque eu fico muito focada e eu não posso ficar tipo, ai gente, agora eu vou fazer isso. Mas eu geralmente tenho algumas traduções que eu fico muito satisfeita de fazer, então eu acho que eu vou mostrar no final se tiver. Sim. Acabei de fazer a tradução e chega um momento que eu não consigo pensar mais. Tipo, eu fui falar depois de ficar mais de 1 hora em silêncio. E eu parecia que eu não sabia mais falar a língua portuguesa, minha língua materna. Mas agora
o que me resta é mandar a legenda pro meu contratante. Ver quanto tempo que eu gastei, que deu mais ou menos umas 2h30. Essa é a hora mais difícil pra mim. Somar hora, gente, que coisinha difícil. Teve um dia que eu fui fazer as contas e eu tive que pegar um papel e, assim, realmente somar. E mesmo assim foi muito difícil. Porque eu tô totalmente bugada já. E aí eu tenho que somar número que não é, tipo, 60 mais 40, não é 100. 60 mais 40 dá 1h40. Então, assim, faço uma confusão. Mas esse vídeo foi o mais tranquilo dele até hoje, tipo assim. Nossa senhora. Porque ele fala muito. Aí às vezes eu tenho que sintetizar, enfim. Acabei. E assim, é uma coisa que eu queria comentar, eu acho que dá pra ver durante o timelapse, que eu pesquiso muita coisa. Então, às vezes eu quero confirmar a escrita do nick de um player, sabe? O Zaiwu, por exemplo, ele tem o Z maiúsculo, o primeiro O maiúsculo e o segundo minúsculo. Então eu quero confirmar essas coisas. Confirmar a escrita de um nome de um campeonato, tipo, teve a Blast, não sei o quê. Aí Blast em maiúsculo, tal, enfim. Algumas expressões no inglês, elas não têm uma tradução direta. Então eu gosto de pesquisar também pra não falar uma coisa muito literal e que se perde na tradução, sabe? Porque às vezes a gente fica tão conectado com o inglês ou com o idioma que você vai traduzir, que é o original, que você traduz para o outro idioma de forma literal, mas que não faz sentido nenhum na outra língua. Então, por exemplo, uma hora ele falou do Apex, que é o líder, o IGL, e aí ele falou, o Apex, ele é um jester. Jester é tipo um palhaço, um bobo da corte, só que eu posso falar isso. Tipo, o Apex, ele é um bobo da corte. Tipo, você até entende, mas não é uma coisa natural. Então, falar, o Apex é aquele cara brincalhão, é um cara que ele é muito aberto, ele usou essa outra expressão. Enfim, gente, eu fico totalmente moída depois de fazer uma tradução, porque exige coisas do meu cérebro que eu não tô acostumada. E assim, curioso, porque eu não tava esperando mais nenhum trabalho pra 2025. Eu entrei de férias dia 19? Não, 19? Sexta passada, hoje é dia 22. Foi dia 18, o último dia que eu dei aula. Eu falei, não vai ter mais vídeo, né? Acabou o Major, tals. Agora eu envio o trabalho, emito uma nota fiscal, eu recebo o pagamento. E especificamente para esse contratante, né, eu recebo em dólares. Então eu tenho também uma conta num banco. Na verdade, é uma plataforma que ela permite que você crie contas em bancos internacionais sem criar uma conta de fato, sabe? Você cria um canal que redireciona esse dinheiro para você. Então, para mim compensa muito, porque eu já usei plataformas aí que eu recebia um desconto gigantesco no valor do meu pagamento. Então, assim, você naturalmente tem uma taxa, porque é um pagamento em moeda estrangeira, mas, tipo, se eu vou ganhar $100, eles tiram $6. Esse outro canal, eu, tipo, perdi $20. Que pra eles, ó. Enfim, é isso. Olha, uma coisa que eu amo é ganhar em dólares. Ai, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão rica, tipo, mesmo assim. É porque $1, né, são tipo R$6. Então, se eu ganho $50, eu ganho R$300. Gente, uma hora aula minha, geralmente é R$75. Eu trabalho uma hora pra ganhar R$75. Pra tradução, em uma hora, se eu ganho $30, eu ganho R$180. Amo matemática. É isso mesmo, né? Se não for, desculpa. Tô meio bugada. Mas assim, eu não tenho receio de falar sobre quanto eu ganho e nada, porque isso é informação pública. Se você olhar o meu portfólio, você pode ver isso. Eu cobro mais caro pra gringo, sim. Porque, tipo, gente, não faz sentido eu cobrar o preço do Brasil pros gringos. Se eu cobrar R$75, eu vou ganhar, tipo, nem sei, ganhar $10. Isso é nada pra eles, tipo assim, isso é nada mesmo. Eu ainda acho que 30 é pouco.
Mas eu baseio, assim, mais ou menos no valor das minhas aulas. Eu não tenho muita referência, sinceramente. Eu faço o preço que eu quero, o preço que tá bom pra mim. E a única coisa que eu faço é, a cada ano eu aumento uns 5 dólares, que é mais ou menos quanto eu aumento em real. Tipo, eu aumento 5, 10 reais na minha hora-aula por ano, porque o valor que eu pago para ter uma empresa, um MEI, aumenta mais ou menos isso por ano. Então, ano passado, o das MEI era 75 reais. Esse ano é 80. Tem que ser uma pessoa honesta e, sei lá, não extorquir muito dos meus alunos, apesar de eu ter um conhecimento muito vasto, né? Enfim, eu fiz esse vídeo mais porque eu tô querendo criar conteúdo e falar sobre isso, porque eu gosto muito e eu não vejo muita coisa sobre isso, então, sei lá, vai que ajuda alguém. Não é meu intuito principal, sabe? Eu só gosto de falar, eu gosto de editar vídeo, mas, sei lá, queria poder conversar sobre tradução com pessoas que já trabalham na área, porque eu não conheço muita gente que trabalha com isso e que realmente trabalhe com a tradução, porque eu sei que muita gente trabalha com letras ou faz letras e não trabalha com isso. Eu mesma, né? Eu dou aula, então a gente acaba não se limitando muito a uma área só quando a gente exerce nossa profissão. Então, enfim, quem sabe, né? Me conecto com pessoas diferentes, fazer um networking, né? Nunca é ruim. E, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. É isso, e nos vemos no próximo vídeo. Beijos, besitos!